Muito bem, pessoal. Vamos abordar agora o aspecto econômico do início da colonização do Brasil. O produto escolhido para dar início ao processo sistemático, efetivo da colonização brasileira foi a cana-de-açúcar. Produto este que teve como auge os séculos XVI e XVII. Os fatores que fizeram com que a coroa portuguesa escolhesse a cana-de-açúcar para ser o carro-chefe da exploração econômica do Brasil foram a experiência portuguesa em seu cultivo nas ilhas da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. Além disso, o alto valor que o açúcar possuía no mercado europeu, a existência de condições geográficas favoráveis no Brasil, solo fértil e clima apropriado. Tudo isso fez com que os portugueses escolhessem a cana-de-açúcar, que foi cultivada em grande escala no litoral nordestino, principalmente na Bahia e em Pernambuco, regiões que apresentavam solo e clima favorável, solo do tipo Massapê, clima tropical úmido da região da Zona da Mata Nordestina. Os portugueses também possuíam uma larga experiência no cultivo de cana-de-açúcar em suas ilhas oceânicas, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores e Ilha de Cabo Verde. Havia também um grande mercado consumidor para o produto na Europa, o açúcar, que tinha um elevado valor comercial. Por todos esses fatores, a coroa portuguesa acabou escolhendo a cana-de-açúcar para ser o carro-chefe na colonização do Brasil no início do século XVI. São esses fatores que explicam a escolha da cana-de-açúcar como o produto básico da economia colonial. Vejam que os portugueses levaram em consideração os aspectos da economia mercantilista. Precisaram encontrar um produto que pudesse garantir uma balança comercial favorável para a coroa portuguesa. E um outro aspecto muito importante que deve ser analisado é a participação do capital holandês na produção de cana-de-açúcar. Os holandeses, os comerciantes dos Países Baixos, foram importantes parceiros comerciais dos portugueses no cultivo de cana-de-açúcar. Afinal de contas, os holandeses financiavam a produção de cana-de-açúcar, transportavam o produto e distribuíam esse produto na Europa. Portanto, os holandeses tinham uma participação efetiva no comércio de cana-de-açúcar no Brasil. No mapa podemos verificar as regiões onde melhor se adaptou, melhor se desenvolveu o cultivo de cana-de-açúcar, na região da Zona da Mata, litoral nordestino, principalmente Bahia e Pernambuco. A propósito, Pernambuco era o principal centro produtor de cana-de-açúcar do mundo. Podemos observar no mapa que a região, as áreas do território brasileiro onde mais se destacou o cultivo de cana-de-açúcar foi justamente o litoral brasileiro. Por que foi escolhido o litoral? Justamente com o objetivo de facilitar o escoamento da produção que visava o mercado europeu. Era uma agroexportação, como nós já vimos. Uma das características gerais da colonização portuguesa no Brasil era a agroexportação. Monocultura, latifúndio e trabalho escravo. E este é o engenho. O que vem a ser o engenho? O engenho é a unidade produtiva básica, que apresentava a casa grande, residência do senhor de engenho e sua família. Tínhamos também a senzala, um ambiente destinado aos escravos, além da casa de engenho, que reunia as instalações onde se encontravam os aparelhos destinados ao fábrico do açúcar. Agora vamos abordar um pouco sobre a sociedade açucareira. As características básicas da sociedade açucareira são as seguintes:
nós temos senhores, uma tênue camada média e os escravos. Um detalhe muito interessante que merece ser abordado, senhores, é que durante muito tempo abordou-se a ideia de que a sociedade colonial era bipolar. Ou seja, apresentava dois polos, uma camada superior e dominante e uma camada inferior e dominada. Na camada superior, tínhamos os senhores de engenho, os grandes latifundiários, grandes proprietários de terra. E na camada inferior, o setor dominado da sociedade, ou seja, os escravos. Entretanto, pesquisas mais recentes comprovam de que existia uma tênue, uma limitada, uma pequena camada média na sociedade, formada por homens livres pobres. Portanto, essa ideia de que a sociedade colonial era bipolar, a sociedade açucareira teria apenas dois polos, é um erro, uma vez que havia entre esses dois polos, o polo superior e a base da pirâmide, havia uma tênue camada média formada por trabalhadores livres pobres, pedreiros, carpinteiros, mestres de açúcar, que ocupavam uma posição intermediária na sociedade colonial açucareira. Uma característica básica e fundamental da sociedade açucareira era o caráter patriarcal, ou seja, o pai geralmente era visto como o chefe da família, o senhor absoluto dos destinos dos familiares. Isso principalmente nas famílias mais abastadas. Entretanto, pesquisas recentes também comprovam que nas famílias mais pobres, ou até mesmo em famílias de escravos, muitas vezes a mulher tinha um papel de destaque, muitas vezes como um esteio familiar. Mas, via de regra, senhores, a sociedade açucareira era patriarcal, ou seja, o pai era visto como a grande autoridade familiar, que assumia as rédeas, o comando da família. E um outro caráter da sociedade açucareira é o seu caráter, é a sua característica rural. O ruralismo é a outra importante característica da sociedade açucareira. O caráter rural, uma vez que a maioria da população se concentrava no campo, se concentrava na zona rural, onde estavam as fazendas, onde se localizavam os engenhos. Além da cana-de-açúcar, que era o nosso produto principal, o produto top da economia colonial, haviam outros produtos. Produtos que faziam parte de uma economia complementar e paralela à atividade açucareira. Dentre esses produtos, que eram um suporte para a lavoura canavieira, nós tínhamos, entre outras coisas, uma agricultura de subsistência, o cultivo de produtos de necessidade básica, agricultura de subsistência voltada para o consumo interno. Vamos citar aqui algumas das atividades paralelas e complementares à plantation açucareira. Tínhamos, por exemplo, a criação de gado. O gado, a criação do gado bovino foi responsável pela exploração do interior do território brasileiro e também pela produção de couro, pela tração animal, que foi muito importante tanto no transporte como também na tração utilizada nos engenhos. Haviam engenhos movidos pela força animal, pela tração animal. Além da produção de carne, produção de leite, o destaque é, nessa época no Brasil, a criação do gado ocorria através da chamada pecuária extensiva. Pecuária extensiva. E geralmente utilizava-se o trabalho livre. Entretanto, também sabemos que na pecuária foi utilizado o trabalho escravo. Além do trabalho livre, tivemos também o trabalho escravo, só que em menor número em comparação à atividade canavieira. Outro produto importante que era paralelo e complementar à atividade açucareira era o plantio de tabaco. Afinal de contas, o fumo era
uma moeda de troca no comércio do tráfico negreiro. O fumo era utilizado na troca por escravos africanos. Por isso que o cultivo do tabaco também era uma atividade importante. O tabaco, uma planta nativa da América, era utilizada como moeda de troca na obtenção de escravos africanos. Temos ainda a exploração das drogas do sertão, produtos extraídos da floresta amazônica, como por exemplo o guaraná. Esses produtos também faziam parte de uma economia paralela, uma economia suplementar, digamos assim, uma economia que vinha a complementar a atividade principal, que era justamente a produção de cana-de-açúcar. E a agricultura de subsistência, que nós já mencionamos, como por exemplo o cultivo de mandioca, a alimentação básica dos escravos. O que é importante percebermos aqui, pessoal, é que nem só de açúcar vivia a economia colonial. Haviam atividades paralelas, atividades subsidiárias da cana-de-açúcar. A agricultura de subsistência, cultivo de algodão, cultivo de tabaco e também a pecuária extensiva que se desenvolveu na região do Vale do Rio São Francisco, na região nordeste do Brasil. Agora vamos abordar um aspecto fundamental, um aspecto que você tem que estudar com muito carinho, com muita atenção, porque é uma das características básicas da colonização portuguesa no Brasil, que foi a utilização do trabalho escravo. A princípio, os portugueses utilizaram-se da mão de obra indígena. Os índios foram mais utilizados até aproximadamente 1560, utilizados em lavouras menos desenvolvidas ou mais pobres depois dessa data. A princípio, os portugueses foram escravizar os povos indígenas. Entretanto, a partir da segunda metade do século XVI, eles passaram a utilizar preferencialmente os africanos escravizados. Os negros passaram a constituir a mão de obra por excelência do Brasil durante todo o período colonial e período imperial. Durante o período de vigência da escravidão no Brasil, que como sabemos foi até 1888, com a assinatura da Lei Áurea, nós tivemos a mão de obra básica, a mão de obra por excelência no nosso país, foi a mão de obra escrava. Aliás, o tráfico negreiro se constituía numa importante fonte de recursos para os comerciantes, para os traficantes de escravos e também para a coroa portuguesa. Ok. Vamos ver agora, senhores, quais são os fatores que fizeram com que a coroa portuguesa substituísse a mão de obra indígena pela mão de obra africana. Durante muito tempo, prevaleceu uma ideia etnocêntrica, preconceituosa, que dizia que o índio não se adaptou ao trabalho agrícola por ser mais fraco, por ser indolente, até mesmo preguiçoso. Essa é uma visão extremamente preconceituosa em relação aos indígenas brasileiros. Entretanto, senhores, são outros fatores que justificaram a substituição da mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana. Os fatores principais são a relutância dos indígenas ao trabalho agrícola, as guerras que aconteciam e as doenças que os brancos, os colonizadores portugueses, acabaram disseminando junto à população indígena. Além disso, havia a oposição dos padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas que queriam catequizar os povos indígenas, eram frontalmente contrários à escravização dos índios. Além disso, temos que analisar que o tráfico negreiro se constituía numa importante fonte de renda
para os comerciantes portugueses e também para a coroa portuguesa. São esses fatores que fizeram com que a mão de obra indígena, a mão de obra local, fosse substituída por uma mão de obra estrangeira, no caso, escravos provenientes do continente africano. Temos que sempre ter a ideia de que o tráfico negreiro se constituía uma importante fonte de acumulação primitiva de capitais. São os interesses econômicos que vão mover a utilização de mão de obra escrava no Brasil. O tráfico negreiro possuía um caráter internacionalizado e fazia o intercâmbio comercial África, Europa, Brasil. Os escravos eram trocados nos entrepostos comerciais africanos. Esses entrepostos comerciais geralmente eram localizados no litoral do continente africano, onde estavam as chamadas feitorias. Eram nas feitorias que os escravos eram trocados por produtos provenientes da América, como, por exemplo, o fumo, a aguardente e o algodão, além de açúcar. As moedas de troca eram manufaturas europeias, como por exemplo, pólvora, armas de fogo, além de produtos provenientes da América Portuguesa, como esses que eu acabei de citar: a aguardente, o fumo, o algodão. E os escravos eram trazidos para o Brasil a bordo dos chamados navios negreiros, ou navios tumbeiros. Os principais grupos de africanos trazidos para a América Portuguesa foram os bantus, provenientes de Angola, Moçambique, Congo e Guiné, além dos sudaneses, que eram originários da Nigéria e da Costa do Marfim. São as duas etnias principais que vieram para o Brasil: bantus e sudaneses, e vinham para a América a bordo dos insalubres navios negreiros, que faziam a travessia do Atlântico, trazendo centenas, às vezes milhares de escravos do continente europeu em direção ao Brasil. No mapa temos o tráfico negreiro, que, como eu já mencionei, foi uma importante atividade comercial entre os séculos 16 e 19, período histórico em que vigorou o tráfico negreiro. Como já falamos anteriormente, os escravos eram trocados por mercadorias, manufaturas europeias ou produtos provenientes da América nos entrepostos comerciais que se localizavam no litoral do continente africano. No litoral do continente africano eram obtidos os escravos que vinham para o Brasil a bordo dos navios negreiros. A travessia do Atlântico ocorria a bordo dos chamados navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros. E os principais grupos de escravos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus e os sudaneses, que acabaram sendo trazidos para a região nordeste do Brasil e para a região centro-sul. No século XVI, os escravos eram majoritariamente trazidos para a região nordeste do Brasil, porque ao longo do século XVI e século XVII, nós tínhamos uma importante atividade econômica na região nordeste, ou seja, o cultivo de cana-de-açúcar. Durante o século XVIII, boa parte desses escravos africanos foram conduzidos para o centro-sul, para Minas Gerais, principalmente, porque durante o século XVIII nós temos o ciclo minerador no Brasil. Então, as etnias principais que se deslocaram para o nosso país foram os bantus e os sudaneses. Pois bem, então, senhores, observemos então agora com atenção este gráfico, essa tabela que mostra as estimativas de desembarque de africanos do Brasil no período compreendido entre 1531 e 1855, porque nós sabemos que o tráfico de escravos, ele
perdurou até a metade do século XIX, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico intercontinental de escravos. Vamos observar esta tabela com atenção. No período compreendido entre 1531 e 1600, entraram aproximadamente 50 mil escravos africanos no Brasil. Entre 1601 e 1700, aproximadamente 560 mil escravos. Entre 1701 e 1800, 1.680.000 escravos entraram no Brasil. E durante o século XIX, entre 1801 e 1855, tivemos a entrada de aproximadamente 1.700.000 escravos africanos no país, totalizando mais de 4 milhões de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. São números bastante significativos que demonstram a importância histórica da chamada diáspora africana ou diáspora negra. Um outro evento importante ocorrido durante o século, entre o século XVI e XVII, foi a chamada União das Coroas Ibéricas. União Ibérica, união entre Espanha e Portugal, entre 1580 e 1640. A União Ibérica foi muito importante porque trouxe uma série de desdobramentos para a América Portuguesa. Dentre eles, podemos mencionar as invasões holandesas no Nordeste do Brasil. Mas, primeiramente, precisamos entender o que foi a União Ibérica. A União Ibérica é um período histórico compreendido entre 1580 e 1640. Durou, portanto, 60 anos. Período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis. Explicando, o rei da Espanha passou a governar Portugal durante o período da União Ibérica. Portugal foi dominado pela Espanha. Como é que teve início a chamada União das Coroas Ibéricas? A União Ibérica tem início com a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião. Dom Sebastião, rei português, morre em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, sem deixar herdeiros. E aí, Dom Henrique, um seu tio, já bem idoso, assume o trono português e acaba falecendo 2 anos depois, em 1580, também sem sucessores. Aí entra na história o rei da Espanha, Filipe II, que era primo de Dom Sebastião, que vai invadir Portugal e impor um governo conjunto. Filipe II, com o apoio da nobreza portuguesa, irá organizar uma poderosa esquadra e invadir o território português, anexando o país, estabelecendo a chamada União das Coroas Ibéricas. Período histórico que perdurou por 60 anos, entre 1580 e 1640. Nesse período, as possessões portuguesas, entre elas o Brasil, passaram a ser da Espanha. Aí está Dom Sebastião, que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, a célebre e famosa Batalha de Alcácer Quibir. Dom Sebastião era rei de Portugal e ele, com esse ideal cruzadista de combater os mouros, tentou conquistar a região onde hoje conhecemos como Marrocos, no norte da África. Tivemos a célebre Batalha de Alcácer Quibir. Nessa batalha, o rei de Portugal, o exército português foi destruído. Para vocês terem uma ideia, o exército português foi aniquilado. E o próprio rei, Dom Sebastião, que participara dessa batalha, desapareceu. Nunca mais tiveram notícia do rei Dom Sebastião.
Inclusive o cadáver de Dom Sebastião também não apareceu ao final dessa batalha. Com isso, o trono português ficou vago. Entrou no lugar de Dom Sebastião o seu tio-avô, já bem idoso, o cardeal Dom Henrique, que morreu logo em seguida, em 1580. Aí entra na história, na sucessão dinástica portuguesa, o rei Felipe II, da dinastia de Habsburgo, da Espanha, irá estabelecer a das coroas ibéricas mediante um acordo que ele celebrou com a nobreza de Portugal, um acordo político e econômico com os setores dominantes da população portuguesa, e estabeleceu então a chamada União Ibérica, que durou ao todo 60 anos e correspondeu aos reinados de Felipe II, Felipe III e Felipe IV. Neste outro mapa, nós podemos observar as possessões coloniais de Filipe II, dos Habsburgo espanhóis, durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640. Vocês podem perceber claramente que com a união das coroas ibéricas, Felipe II teve a possessão das ilhas atlânticas, que pertenciam a Portugal, Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, também o litoral do continente africano, uma parte da Ásia e o que é principal, a América portuguesa também passou para os domínios do governo espanhol. Um acordo estabelecido por Filipe II com a nobreza portuguesa determina a manutenção de órgãos administrativos portugueses nas colônias. Portanto, internamente nós podemos dizer que não houve alterações no que tange à administração colonial no Brasil. Uma outra característica importante, uma outra consequência importante da União Ibérica foi o fato de que o Tratado de Tordesilhas começou a ser ultrapassado, uma vez que todo esse território pertencia ao rei da Espanha. Mas uma outra consequência muito importante é que os inimigos da Espanha na Europa começaram a ser inimigos de Portugal e vão invadir o Brasil em represália ao governo espanhol. O principal exemplo disso são as Províncias Unidas dos Países Baixos. A Holanda, um dos inimigos da Espanha, que é impedida de fazer comércio com qualquer possessão espanhola. Por essa razão, as Províncias Unidas dos Países Baixos, que estavam em litígio com os espanhóis na Europa, acabam por invadir a América Portuguesa por causa do embargo econômico decretado pelos reis espanhóis contra os comerciantes holandeses. Lembremos que os holandeses eram importantes parceiros da produção de cana-de-açúcar no Brasil. Os holandeses eram responsáveis pelo financiamento da produção, pelo transporte e pelo refino do produto e distribuição na Europa. Com o embargo econômico decretado pela Espanha, os holandeses não tiveram outra alternativa senão invadir o Nordeste do Brasil. Temos, portanto, as invasões holandesas no Brasil. As invasões holandesas ocorrem entre 1624 e 1654. Em 1624, os holandeses tentaram invadir e ocupar a capital da América Portuguesa, ou seja, a Bahia. Salvador, a cidade de Salvador, capital da América Portuguesa, foi alvo das invasões holandesas. A tentativa de romper o embargo econômico imposto pelo governo espanhol ao comércio de açúcar, os holandeses invadem em 1624 a capital do Brasil, Salvador, na Bahia. Entretanto, eles não conseguem efetivar o domínio desse território. 6 anos mais tarde, eles se voltam contra o principal centro produtor de cana-de-açúcar do mundo. Nesse processo de tentar invadir a América Portuguesa para recuperar os investimentos feitos no comércio açucareiro,
os comerciantes holandeses promoveram a criação da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa responsável por viabilizar os recursos necessários para invadir novamente o Brasil. E essa invasão ocorre no principal centro, maior centro mundial da produção de açúcar, que era a capitania de Pernambuco. Em 1630, os holandeses organizam uma poderosa frota que vai invadir e ocupar a capitania de Pernambuco. E lá eles vão permanecer produzindo riquezas, produzindo cana-de-açúcar ao longo de 24 anos, no período entre 1630 e 1654, período de 24 anos, como eu disse. No mapa nós temos então as invasões holandesas ao Brasil. A primeira invasão entre 1624 e 1625 voltou-se para a capital do Brasil na época, que era Salvador, na Bahia. Os holandeses vão tentar ocupar, dominar a região de Salvador. Não conseguem efetivar o domínio, são expulsos da Bahia. Eles organizam 6 anos depois, uma nova tentativa de ocupar o território brasileiro, voltando-se para o maior centro produtor de cana-de-açúcar do mundo, ou seja, a capitania de Pernambuco. Lá os holandeses vão ter sucesso e vão ocupar a região por 24 anos, até 1654, quando foram expulsos ao final da chamada insurreição pernambucana. Maurício de Nassau foi o principal governante do Brasil holandês e foi o responsável pelo controle de Pernambuco e também pelo estabelecimento de um clima amistoso com os brasileiros. Maurício de Nassau contribuiu para a modernização e urbanização da região, para o embelezamento de cidades, com a vinda de artistas holandeses para o Brasil. Além disso, Maurício de Nassau concedeu importantes empréstimos aos senhores de engenho para financiar, para recuperar a produção açucareira que estava paralisada devido aos anos de guerra. Maurício de Nassau estabeleceu também liberdade de culto no Brasil holandês. Entretanto, ele foi demitido do cargo de governador do Brasil holandês pela Companhia das Índias Ocidentais, a VIC. Demitiu Maurício de Nassau em 1644. Quais são os motivos da demissão de Maurício de Nassau, se ele foi um brilhante governante, um dos principais governantes do período colonial? Apesar de não ser português, de governar no Brasil holandês, o conde João Maurício de Nassau teve uma brilhante administração. Modernizou as cidades, cidade de Maurícia, cidade de Recife, Olinda, trouxe artistas provenientes dos Países Baixos, ele também trouxe cientistas, ele revitalizou a produção açucareira, concedeu empréstimos aos senhores de engenho. Foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais porque ele era contrário à cobrança dos impostos atrasados e à cobrança desses empréstimos concedidos aos senhores de engenho para retomarem a produção açucareira de Pernambuco. Por essa razão, a Companhia das Índias Ocidentais acabou demitindo o Maurício de Nassau. E com a demissão de Maurício de Nassau, vai ter início um processo de tentativa de se expulsar os holandeses do território brasileiro. Um conjunto de batalhas denominado de... olha só o nome desse produto, dessa movimentação. É a chamada insurreição pernambucana, senhores. A insurreição pernambucana foi um movimento que tinha como objetivo principal expulsar os holandeses do território brasileiro. A insurreição pernambucana ocorreu entre 1645 e 1654.
Foi um movimento luso-brasileiro que expulsou os holandeses dos territórios coloniais portugueses na América. Quais são as principais consequências do movimento da insurreição pernambucana, que, segundo alguns historiadores, é considerado um dos primeiros movimentos nativistas no nosso país? Entre as principais consequências da expulsão dos holandeses do Brasil, nós temos o início da crise do ciclo do açúcar. Por que teremos o início dessa crise, senhores? Justamente por conta da concorrência do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas, na América Central, que era mais barato e de melhor qualidade do que o açúcar produzido no Brasil. Com isso, nós temos o início da decadência da produção açucareira no Brasil. O Brasil, que até então era o campeão mundial da produção de açúcar, com a expulsão dos holandeses, que levaram não apenas as mudas de cana-de-açúcar, mas também toda a tecnologia, todo o conhecimento para o plantio e para a produção da cana-de-açúcar. O plantio da cana-de-açúcar e a produção de açúcar. Eles levam todos esses conhecimentos para as Antilhas, para o Caribe, e lá irão se dedicar à plantation açucareira, estabelecendo assim a concorrência com a produção do açúcar no Brasil e promovendo o início da crise do setor açucareiro brasileiro. Essa é a principal consequência da expulsão dos holandeses do Brasil após um conjunto de batalhas denominado de Insurreição Pernambucana, que é considerado um dos primeiros movimentos nativistas, que contou com a participação das diferentes etnias brasileiras, os brancos, os índios e os negros, unindo forças para combater os holandeses. O grupo dos indígenas, liderados por Felipe Camarão, e o grupo dos negros, liderados por Henrique Dias, vão unir forças com os brancos, os senhores de engenho, e irão expulsar os holandeses definitivamente do Brasil após as célebres batalhas dos Guararapes, que marcam o início da vitória dos luso-brasileiros contra os holandeses. Um detalhe também bastante interessante da insurreição pernambucana é que Portugal permaneceu neutro dentro dessa luta pela expulsão dos holandeses até 1650, porque vigorava um acordo entre Portugal e a Holanda, um pacto, uma trégua que durou 10 anos. Por que dessa trégua? Porque em 1640, os portugueses recuperaram a autonomia. E para recuperar essa autonomia política diante da Espanha, os portugueses precisaram fazer acordo com os inimigos da Espanha, no caso com ingleses e também com holandeses, que ajudaram os portugueses a retomarem a sua autonomia política. Portanto, enquanto na Europa, Portugal e Holanda eram aliados, porque Portugal desejava retomar a sua autonomia política, na América, portugueses e holandeses eram inimigos, porque os holandeses haviam invadido e ocupado Pernambuco e uma boa parte do território nordestino, lá se dedicando ao cultivo de cana-de-açúcar, à produção açucareira. Vencido esse período da trégua de 10 anos, a coroa lusitana pôde auxiliar os colonos a expulsar os holandeses do território brasileiro, fato que ocorreu em 1654. E como consequências da expulsão dos holandeses do Brasil, nós tivemos o início da decadência da produção açucareira. Clique lá